Olá meninas, tudo bem? Então, aqui nós vamos dar continuidade ao nosso resumo da matéria de História para o simulado, né? Então, nessa nossa segunda parte, né? Porque relembrando um pouquinho, na nossa última aula, nós vimos sobre esse momento na história, né? Que nós chamamos do século das luzes, que é esse momento que acontece grandes transformações, tanto na Europa quanto no mundo de um modo geral. E é quando tem movimentos como o movimento iluminista, né, de quebra do pensamento que tinha anterior, né, daquele pensamento em volta do absolutismo, do poder absoluto nas mãos dos reis. E o pensamento iluminista, né, essa nova forma de ver o mundo, de pensar o mundo, ajudou a ter grandes movimentos na história, né? Como, por exemplo, a Revolução Francesa, que nós vimos na nossa última aula, que foi esse momento que a população na França, né, lembrando no século XVIII, que foi esse momento, né, esse século das luzes, quando aconteceu grandes transformações, e a população francesa resolveu se revoltar contra o rei Luís XVI, né, o avô do rei Luís XIV, que era conhecido como o Rei Sol, né, que falava o Estado sou eu, né, então o avô do Luís XVI, né, o Luís XIV, ele era uma grande representação do absolutismo, né, desse poder absoluto das mãos dos reis. Então vem o rei Luís XVI vivenciar na França esse momento que o povo, né, o terceiro estado, a população, se revoltou e não queria mais ser governada por reis, né? Então aí que dá início à Revolução Francesa, que nós já começamos a ver, né? Porque nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né? Primeiro estado, o rei. Segundo estado, o clero e a nobreza. E o terceiro estado, a população de um modo geral, né? Que eram os burgueses, os artesãos, os camponeses, a população mais pobre, que trabalhava, pagava os mais altos impostos para poder garantir essa vida luxuosa, de privilégios do primeiro e do segundo estado. Então, nós já vimos isso tudo na nossa última aula, né? Então, vamos dar continuidade, que é a partir de onde nós paramos, né? Que é o marco mesmo que acontece na nossa linha do tempo, na história, né? No dia 14 de julho de 1789 é quando marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. E o que aconteceu nesse dia, né? No dia 14 de julho de 1789, acontece a queda da Bastilha. Esse momento que o terceiro estado, que é a população na França, toma conta da Bastilha, que era uma antiga prisão na época do absolutismo, que prendiam, executavam, perseguiam quem contrariava, né, o regime absolutista, o poder absoluto nas mãos dos reis. Então, esse momento, né, que a população toma conta dessa antiga prisão, isso representa o fim do absolutismo, né? Então, esse movimento que aconteceu da queda da Bastilha, junto com um momento muito importante na França, que foi quando as pessoas levaram o rei Luís XVI para a guilhotina, né, para poder cortar seu pescoço, são momentos que marcam o fim do absolutismo. Então, a Revolução Francesa tem esse marco importante na história porque ela marca o fim do poder absoluto nas mãos dos reis. Momento que a população começa a se revoltar, né, reivindicar tudo que acontecia até então com o antigo regime, né, com o absolutismo, se revolta, toma o poder, né, acaba com a antiga prisão, com a Bastilha, leva o rei à guilhotina. E o que significa isso? O que a guilhotina representa, né? Quando o terceiro estado, quando a população literalmente vai lá e corta a cabeça do rei, né? Leva ele para a guilhotina, ela está mostrando o seguinte: olha, reis, quem manda é a gente, quem manda é o povo, é a população. A gente não quer ser governada por reis, né? Então, esse foi, vamos dizer que o maior
sinal, a maior representação que a Revolução Francesa trouxe para a história, né? Marcando o fim do poder absoluto nas mãos dos reis. Então, meninas, a partir desse momento que a população já está sem rei, né? Já mostra que ela quer governar sozinha, a França vai viver um momento na história, né? Em que o povo, o terceiro estado, passa a governar para si. Então, esse momento que vai acontecer o que nós chamamos de República Jacobina, que é esse momento que aconteceu entre 1783 a 1784. Então, a gente pode ver que foi um ano, né? Então, coisinha rápida ali que aconteceu. Então, meninas, esse momento, né, que os jacobinos, eles entram no poder. E quem que eram os jacobinos? Os jacobinos eram membros da burguesia, eram comerciantes franceses, né? Por isso que a gente dá o nome de jacobinos, né? E os jacobinos eram esses membros, né, esses comerciantes que eram mais próximos do povo, né, da população. Porque lembrando, a burguesia é quem tem dinheiro, né? Então tem lá a burguesia que vai ser mais próxima do povo, vai escutar mais o povo, né? Os mais pobres, vai ter a burguesia que não quer saber muito, né? Então os jacobinos esses burgueses, né? Esses comerciantes que eles eram mais próximos do povo, mais próximo da população mais pobre, né? Então tentou governar na França pensando, né? Em maneiras para poder diminuir, né, a fome, a desigualdade que a população, né, mais pobre do terceiro estado vivia na França. Então, em primeiro momento, foi tudo certo aí na República Jacobina, né? Os jacobinos, eles conseguiram algumas conquistas, como, por exemplo, o fim da escravidão, né? A redistribuição de terras, ou seja, na França, o feudalismo já tinha acabado há muito tempo, né? O feudalismo é uma coisa lá da Idade Média. Então, a gente já passou a Idade Média, Idade Moderna e está entrando na Idade Contemporânea. Então, mesmo com séculos passando, ainda tinha pessoas na França que viviam com muito, né? Vivia esse resquício, essa herança do feudalismo. Então, os jacobinos pegaram e falaram, olha, a gente vai redistribuir as terras aqui. Não tem mais esse negócio de quem é um nobre com muito dinheiro tem muita terra, quem é pobre tem pouca. Não, todo mundo vai ter direito a um pedaço de terra, né? Então, essa foi a redistribuição de terras. Outra conquista também, né? A gente já viu, fim da escravidão, redistribuição de terras e, por fim, o que nós chamamos de sufrágio universal masculino. É um nome muito grande, né? Mas, resumindo, o sufrágio universal significa que todos os homens, independente, né? Se é rico, se é pobre, se é da nobreza, se é do terceiro estado, todos os homens da França podem votar. Todos os homens têm direito ao voto, né? E uma coisa que é importante prestar muito atenção, porque pode cair na prova de vocês, meninas. Há uma diferença. Aqui nós estamos falando do sufrágio universal masculino. Todos os homens, independente se é rico ou se é pobre, pode votar, certo? Isso foi na França, né, em 1784, por aí, né? Porém, as mulheres ainda não votavam. O que nós chamamos de sufrágio universal feminino, né? Ou seja, quando as mulheres passaram a ter direito a votar, isso aconteceu mais recente, né? No início ali do século XX, né? Então, ali 1905, por aí, aqui no Brasil mesmo. Foi quando as mulheres começaram a ter o direito ao voto, porque até então somente os homens votavam. Então, isso é muito importante, tá, meninas? Para poder lembrar na hora da prova. Enfim, essa daí é a República Jacobina, né? O momento que comerciantes, né, os burgueses, que eram mais próximos do povo, eles governaram a França, né? Depois que o rei Luís XVI foi para a guilhotina, né?
Então, o que aconteceu? Até aí estava tudo certo. Porém, com medo do absolutismo voltar, os jacobinos, eles resolveram radicalizar. Falaram assim, não, a gente está sendo bonzinho demais, a gente vai resolver quebrar tudo aqui, porque a gente não quer que a França volte a ser governada por um rei. Então é esse momento que a República Jacobina, que até então estava tudo certo, tudo tranquilo, ela passa a viver o que nós chamamos de período do terror, que foi até 1794, né? Então, é só lembrar, jacobinos, primeiro momento, tudo certo, tudo tranquilo, garantindo direitos, certo? Com medo do absolutismo voltar, os jacobinos, eles resolveram instaurar o período do terror, né? Porque eles não queriam que o rei voltasse. E o que aconteceu aí? Né? Todo mundo na França que questionasse, né, os jacobinos, a forma dos jacobinos de governar, ia para a guilhotina, né? Passou a ser meio que moda na França levar o pessoal para a forca, né? Então, os jacobinos começaram a radicalizar, né? Falaram assim, todo mundo que não concorda com a gente vai perseguir, a gente vai levar para a guilhotina porque a gente está com medo do absolutismo voltar. Mas parem para pensar um negócio, meninas. Se uma das coisas, né, que a Revolução Francesa mostrou foi como era errado perseguir quem não concordasse, né, com o que era colocado, né, por exemplo, no absolutismo, então por que os jacobinos passaram a fazer isso com quem questionasse eles, né? Então é uma coisa que leva a gente a pensar um pouquinho. Então, meninas, depois desse período do terror, né, que imagina o que não deve ter sido a França nessa época, né? Então, a partir disso, desse período do terror que os jacobinos instauraram na França, né, um outro grupo de comerciantes, né, de burgueses, tomaram o poder. Eles falaram o seguinte, olha, a gente não tá gostando desse jeito aí dos jacobinos de governar a França não, de ficar levando o pessoal pra guilhotina, de ficar perseguindo quem não concorda, a gente não quer saber disso não, então a gente vai tomar o poder. E a partir desse momento que os jacobinos, né, que são os comerciantes mais próximos dos mais pobres, né, do povo, saem e entra os girondinos, né, que esse grupo também de comerciantes, de burgueses, né, só que eram os burgueses mais ricos, assim, né, diferente dos jacobinos, eles tinham mais grana. Então, os girondinos, que é esse grupo de comerciantes mais ricos, eles tomam o poder na França e começam a governar, né? E o que os girondinos enfrentaram? Primeiramente os jacobinos, né? Porque os jacobinos estavam no poder. Então, os girondinos enfrentaram lutas contra os jacobinos, porque os girondinos não queriam aquela forma de terror aí de governar a França, né? Então, os girondinos venceram, né, essas batalhas contra os jacobinos e, a partir disso, passou a governar a França, né? Os girondinos, meninas, enfrentaram uma crise, né, política, econômica, muito grande na França. As pessoas voltaram a passar muita fome, né? Então, quando os girondinos estavam no poder, eles tiveram que enfrentar, né, essa falta de dinheiro, essa falta de comida para as pessoas mais pobres e ficaram no poder, certo? Então, os girondinos, eles ficaram no poder, né, até 1799, quando um militar da França, muito conhecido na história, o nome dele, né, o Napoleão Bonaparte, ele vai dar um golpe na França, ele vai tirar os girondinos do poder e ele vai se autoproclamar, né, imperador da França. Então, a partir desse momento, que o Napoleão Bonaparte, que era esse militar, né, francês, ele vai dar um golpe na França e vai falar, eu não quero saber nem de girondino, nem de jacobino governando. Quem vai governar sou eu, Napoleão e o meu exército, né? Então, a partir daí, é um outro período na história que o Napoleão toma o poder na França e mais pra frente vai começar a conquistar, né,
toda a Europa, né? Então, esse momento é muito importante. É aí que se dá o fim da Revolução Francesa, certo? Então, para poder finalizar, né, meninos, a Revolução Francesa trouxe muitos legados para a gente até hoje, como, por exemplo, o fim, né, da Idade Moderna, o fim do absolutismo, e o início da Idade Contemporânea. Tem esse marco na história, traz valores para a gente até hoje, como a igualdade, a fraternidade, a liberdade, e também vai influenciar todo o mundo, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil. Então, a Revolução Francesa vai ser um movimento muito importante, né? E só lembrando aqui, antes de finalizar, quando eu falei a Revolução Francesa vai influenciar a independência dos Estados Unidos. Tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa vão acontecer ali no mesmo momento, assim, tipo 10 anos de diferença, né? Então vai acabar que um movimento na história vai influenciar o outro.